E aí, concurseiros, pronto para mais uma jornada? E aí, pessoal, o que vocês acharam do salário maternidade? Ó, 3 vídeos e uma revisão, né? Então acho que ficou ali bem completo, tanto para provas aí de INSS, de TRF, de TRT. Eu acho que vai atender muito bem vocês, tá bom? Então, a gente agora inaugura mais uma parte, né? A nossa hashtag 77, que a gente vai falar do nosso auxílio por incapacidade temporária, que antes da reforma da Previdência em 2019 era chamado de auxílio doença. Pessoal, a gente vai seguir aqui a mesma didática lá do salário maternidade, tá? Então eu dividi o vídeo em 3 blocos, tá? Tentei fazer com que os vídeos não fiquem muito longos, tá? Então a gente mata esses 3 blocos e depois faz uma revisão com alguns exercícios do INSS, tá bom? E aí a gente segue para o próximo benefício, que vai ser o nosso auxílio acidente. Então vamos lá, pessoal. Quanto ao segurado, a gente tem a nossa lista aqui de benefícios que a gente está estudando, né? A gente pode dizer que aqui o salário maternidade e o salário família já foi, a gente já fez. Então a gente começa hoje para falar de mais um deles, o nosso auxílio por incapacidade temporária. Vamos ter aí 3 vídeos, mais exercício de revisão, e aí a gente entra no próximo benefício, que vai ser o nosso auxílio acidente, tá bom? Então vamos lá, pessoal, sem perder muito tempo. Quem são os beneficiários? Quem tem direito a esse benefício? Então preste bastante atenção aqui, ó. Todos os segurados têm direito ao auxílio por incapacidade temporária. Preenchidos os requisitos legais, vai ter direito. Não tem nenhum segurado que não tem direito a esse benefício, tá bom? Então vamos ficar atento a isso daí. Carência. A regra é 12 contribuições mensais, havendo casos em quem depende de carência. Então, regra 12 contribuições, havendo casos que não tem carência, pessoal. Então, vamos lá, a gente já estudou isso aqui? A gente já estudou isso aqui. Lembra? Carência? Hashtag 56, hashtag 57, hashtag 58. Foram 3 bloquinhos. Se não lembra, volta lá, porque esse assunto é muito importante para a prova e a gente vai falar de carência aqui toda vez que for falar de benefício. Então, toda vez que for falar de benefício, a gente vai voltar lá e vai tocar nesse assunto, tá? O que eu vou fazer aqui em relação ao auxílio por incapacidade temporária? Nós vamos fazer uma rápida revisão do que a gente viu lá naquela hashtag 56, 57, 58. Mas falando aqui só desse benefício, tá bom? Então vamos lá. São 12 contribuições à regra, havendo casos que não tem carência. São 3 os casos que não vão ter carência, tá bom, pessoal? Acidente de qualquer natureza ou causa, doença profissional ou do trabalho e a doença da lista do mal. Lembra? Eu falei assim, ó, grava, doença da lista do mal, que é só doença ruim, só coisa horrível. Lembra que eu falei para vocês, para ficar mais fácil de gravar? Então assim fica bem mais tranquilo. Acidente de qualquer natureza ou causa, doença profissional do trabalho e doença da lista do mal. Como é que está isso aqui no texto? Ó? Casos de segurado que, após filiar-se ao regime geral, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada 3 anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereça o tratamento particularizado. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no acidente de qualquer natureza, o conceitozinho, e nessas doenças que estão na lista, que a gente já viu lá na hashtag 56, 57, 58. Então, vamos dar uma passada rápida só para refrescar a mente, tá? Então, acidente de qualquer natureza ou causa. Entende-se como acidente de qualquer natureza ou causa aquele de origem traumática e por exposição a agentes exógenos, físicos, químicos ou biológicos, que acarreta lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade laborativa. Então, ele traz ali um conceito bem completo, que é o conceito legal. Doença profissional do trabalho, né? A gente tem as LERs, por exemplo, a LER, né? Lesão por esforço repetitivo, que a gente pode enquadrar ali, e as doenças da lista do mal, que a gente já viu lá atrás, não é isso? Então, a portaria interministerial de 22 de 2022, ela vai trazer essa lista. Aqui em 2022, pessoal, aconteceu algo bem interessante. Então foram acrescidas mais 2 doenças nessa lista. A gente vai ver elas 2 aqui, tá? Então a lista ficou um pouquinho maior. Lembrando que a gente acabou de ver que ela vai ser atualizada a cada 3 anos. Então essa foi a atualização de 2022. Ela fala aqui do nosso critério de gravidade, né? Então ela traz aqui, ó, risco iminente de morte ou de perda da função de órgão ou sistema que requer cuidado de natureza clínica ou cirúrgica, podendo apresentar estabilidade das funções vitais e necessidade de substituição artificial de funções.
Então veja como essas doenças são graves. Então, se elas estão na lista aqui, são doenças consideradas gravíssimas, que vai deixar a pessoa bem vulnerável, tá? Então, vamos lá falar dessas doenças, ó. Aí ela tem aqui, ó, tuberculose ativa, hanseníase, transtorno mental grave, desde que esteja cursando com alienação mental, neoplasia maligna, que é o câncer, cegueira, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondilite anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget. Eu não sei se fala Paget, tá, pessoal? Não sou da área de saúde. Que é a osteite deformante, síndrome da deficiência imunológica adquirida, né, que é a nossa AIDS, contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada, hepatopatia grave, esclerose múltipla, e aí as duas que foram inseridas aqui no ano de 2022, tá? Acidente vascular encefálico agudo e abdômen agudo cirúrgico. Aí ele traz aqui uma observação no parágrafo único, né? As doenças e afecções listadas nos incisos 16 e 17, que ele acabou de inserir, do caput, serão enquadradas como isentas de carência quando apresentarem quadro de evolução aguda e atenderem a critérios de gravidade. Então essa foi a parte lá de carência relativa a esse benefício que a gente viu na 56, 57 e 58. Você tem dúvida, se você não lembra, vai lá, porque é muito importante. E agora, toda vez que a gente for rodar um benefício, a gente vai falar um pouco de carência. Essa questão da carência tem que estar bem sinalizada ali na sua cabeça. Vamos lá, concessão do benefício. Então, qual é a regra aqui para a concessão desse benefício, pessoal? O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, porque a gente viu que pode ter carência ou não, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Então, ele tem que ficar incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Aí ele vai passar a ter direito ao benefício. Tá? Dentro dos segurados que têm direito ao benefício, a gente vai ter um tratamento diferente, vamos dizer assim, diferente, tá? Para o segurado empregado. Então vamos dar uma olhada aqui como é que vai ser para o segurado empregado. Durante os primeiros 15 dias consecutivos do afastamento da atividade por motivo de doença ou de acidente de trabalho ou de qualquer natureza, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral. Tá? Então, no caso do empregado, os 15 primeiros dias é pago de maneira integral pela empresa. A partir do 16º dia, ele vai ser encaminhado para o INSS. Tá? E aí os pagamentos começam a ser feitos pelo INSS. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Ó. Regra geral, o auxílio por incapacidade temporária será devido. E aí agora ele vai trazer lá e vai especificar para os segurados. Né? 1. A contar do 16º dia do afastamento da atividade para o segurado empregado, exceto o doméstico. O empregado que a gente já viu que os 15 primeiros dias é da empresa. 2. A contar da data do início da incapacidade para os demais segurados, desde que o afastamento seja superior a 15 dias. Passou de 15 dias para os demais segurados, ele vai receber tudo. Tá? Então é basicamente isso que ele quer dizer aqui. 3. A contar da data da entrada do requerimento, quando requerido após o 30º dia do afastamento da atividade para todos os segurados. Deixou passar 30 dias, então a partir do momento que pedir é que vai ter o direito. 4. Quando o acidentado não se afastar do trabalho no dia do acidente, os 15 dias de responsabilidade da empresa pela sua remuneração integral são contados a partir da data do afastamento. Pessoal, o que ele quer dizer aqui? Caso lá do segurado empregado. Enquanto ele não se afastar, não começa o prazo de 15 dias. Ele não pode estar trabalhando, tá? Para poder contar esse prazo de 15 dias. Isso é para evitar fraude, né, pessoal? Tá? Acho que deu para ter uma boa noção aqui, né, pessoal? Então, fórmula de cálculo do salário de benefício. Olha aí, como é que calcula? A gente já estudou isso aqui também, lá atrás, tá? Já estudou também. Vamos dar uma lida rápida aqui e vamos para o que interessa, que é a renda mensal ali, que é o que vai para a mão do segurado. Ó, o salário de benefício a ser utilizado para o cálculo dos benefícios de que trata este regulamento, inclusive aqueles previstos em acordo internacional, consiste no resultado da média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotadas com base para contribuições a regime próprio de previdência social ou como base para contribuições decorrentes de atividades militares de que trata o artigo 42 e 142 da Constituição.
Considerados para a concessão do benefício, atualizado monetariamente, correspondente a 100% do período contributivo, desde a competência julho de 94 ou desde o início da contribuição posterior a essa competência. A gente viu isso lá atrás, né, também, né? Pego de julho de 94 para cá, vou pegar 100% das competências, vou fazer a atualização monetária dos valores e a média aritmética simples. Aí eu vou achar o salário-benefício. É isso que a pessoa vai receber? A gente viu que não é isso, né? Ela vai receber a RMI, que vai ser calculada em cima, vai ser um percentual em cima desse salário-benefício. E qual vai ser essa RMI? No caso do auxílio por incapacidade temporária, 91% do salário-benefício. Então, fiz o cálculo aqui, encontrei o salário-benefício. Vou pagar 91% desse valor. Só que aqui tem mais uma observação que eu tenho que tomar cuidado. Não podendo exceder a média aritmética dos últimos 12 salários de contribuição, ou se não alcançado o número de 12, a média aritmética dos salários de contribuição existentes. Não podendo ultrapassar essa média atual ali do período anterior a 12 meses. É o tipo um limitador, vamos dizer assim, tá? Um limitador do benefício. Vamos lá, pessoal. Requerimento, olha que interessante, ó. O auxílio-doença é requerido pelo próprio segurado. Essa é a regra geral. Ele vai lá e pede o benefício. No entanto, é facultado à empresa protocolar requerimento de auxílio por incapacidade temporária ao documento dele originário de seu empregado ou de contribuinte individual a ela vinculado a seu serviço, na forma estabelecida pelo INSS. A empresa terá acesso às informações consideradas sigilosas na forma estabelecida em ato do INSS. Então veja, regra geral é o segurado que pede, mas se a empresa quiser pedir, ela pode também. Qual é a vantagem da empresa estar pedindo? É que ela vai ter acesso aos dados sigilosos desse processo administrativo, tá? Coisa que ela não teria se ela não tivesse pedido. Então, se ela quiser acompanhar lá o empregado ou o contribuinte individual que presta serviço para ela, ela pode fazer esse requerimento no lugar deles, tá? Isso aí vai garantir esse acesso para ela, que ela não teria aí se fosse feito por eles, vamos dizer assim, tá? Então, tranquilo, pessoal? Então deu para entender? Essa parte aqui ela é importante, tá? Então, só para a gente fechar aqui, calculamos o salário-benefício, que a gente já viu como faz. Vamos ter aqui como benefício 91% de salário-benefício. A gente ainda tem um limitador aqui. E, regra geral, quem pede o benefício é o segurado, tá? Doença pré-existente. E agora, pessoal? E se a pessoa estiver doente e vai lá e se filia ao regime geral? Fala assim, pô, tô doente, vou me filiar ao regime geral e aí eu peço auxílio-doença logo depois. E aí depois eu peço aposentadoria por invalidez. E aí eu me aproveito já para parar de trabalhar. Sem nem trabalhar. Já pensou? Então a gente tem uma regrinha aqui também para isso. Então vamos lá, ó. Não será devido auxílio por incapacidade temporária ao segurado que se filiar ao regime geral já portador de doença ou lesão invocada como causa para a concessão do benefício. Agora vem a parte boa, né? Exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento desta doença ou lesão. Então ele não pode chegar, se filiar ao regime geral e já pedir, falar, eu sou doente, quero auxílio-doença. Não. Ele vai se filiar ali. Agora, se durante o trabalho houver a progressão ou o agravamento da doença, aí ele pode pedir o benefício, que ele vai ter direito a esse benefício. A partir do momento que ela agravou, que ela progrediu e que essa progressão e esse agravamento impossibilite ele de continuar trabalhando. Então, a partir desse momento, ele vai poder chegar lá e vai pedir esse benefício, pedir o seu benefício. Tá? Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Deu para pegar? Então, a doença pré-existente ela não pode ser alegada, a priori. Mas, havendo que agravamento ou progressão, eu posso chegar e posso pedir o benefício. Tá? Desde que esse agravamento ou progressão é que impeça a pessoa de trabalhar. Tá? A gente para já por aqui, pessoal. Fiquem atentos com o seguinte, tá, pessoal? O auxílio por incapacidade temporária, o próprio nome dele já diz, né? Ó, incapaz temporário. Significa que existe a possibilidade de você recuperar e voltar a trabalhar. Tá? A gente vai ver que na aposentadoria por incapacidade permanente, o nome já diz, incapacidade permanente. Não tem como ele voltar. Tá? Então eu tenho que começar a prestar atenção nesses pequenos detalhes, porque isso no texto ali do Sebrasp é o que vai definir qual é o tipo de benefício. Né? Então, bastante atenção nisso, tá, pessoal? Aqui existe a possibilidade de eu voltar. Eu ainda posso voltar a trabalhar
depois de um período de recuperação, tá? Então, fechamos o primeiro bloco. Espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, tá bom, pessoal? Então, se prepare que a gente ainda vai encarar mais 2 blocos de auxílio por incapacidade temporária. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Até o próximo vídeo.